então a sua Bíblia em Josué capítulo 10. Nós temos andado pelo livro de Josué, chegamos no capítulo 10 e vamos voltar toda a nossa atenção agora para o capítulo 10 de Josué. Certamente o Senhor há de falar ao nosso coração. Então eu peço aos irmãos que cada um tome o seu assento, tome o seu lugar, porque nós vamos ler a palavra de Deus agora, e importa que você não tire a atenção de ninguém, tá bom? Porque nós vamos ler agora a palavra do nosso Deus, mais uma vez. Diz assim então, Josué capítulo 10, vamos ler os primeiros 27 versículos, então é importante que você acompanhe na sua Bíblia, para conseguir reter as informações aí direitinho, certo? Diz assim então: tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gilgal. Verso 16.
Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E anunciaram a Josué: foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem, porém vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laques e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel, e disse aos capitães do exército que tinha ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido. E na boca da cova puseram grandes pedras, que ainda lá se encontram até ao dia de hoje. Até aqui a palavra do nosso Deus. Certamente por meio do seu Espírito, eu creio que Deus já destacou ao seu coração alguma coisa aqui da leitura que foi feita. A Bíblia, meus irmãos, a palavra de Deus, ela parte do pressuposto de que Deus existe. Ela não está preocupada em provar a existência de Deus. A palavra, ela tem como objetivo revelar quem é Deus. E não perde tempo nenhum dos seus autores tentando alistar uma série de argumentos lógicos do porquê que nós devemos crer que existe um Deus. A palavra de Deus não tem essa preocupação. Tanto que o primeiro versículo em Gênesis 1 simplesmente afirma, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Já sai fazendo uma afirmação categórica a respeito desse Deus. Então a palavra não está preocupada. O que nós vemos em provar a existência de Deus, o que nós vemos nas Escrituras é a supremacia, a grandiosidade de um Deus em contraste com os falsos deuses adorados pelos povos pagãos. Isso nós vemos uma preocupação do próprio Deus, inclusive, de deixar isto muito claro. E aí, nesse sentido, nós percebemos Deus separando um povo especial, Israel, com o objetivo de revelar-se a si mesmo. Esse Deus, criador de todas as coisas, tem um plano de revelar-se a si mesmo. E aí nós podemos lembrar aqui do livramento do Egito. Os irmãos lembram muito bem, as 10 pragas, desbancando cada uma daquelas pragas, como nós já vimos, relacionada a um falso Deus que os egípcios adoravam, porque Deus está querendo deixar muito claro a sua supremacia, deixando muito claro que Ele tinha o controle sobre os gafanhotos, e não o Deus que eles adoravam, o falso Deus que eles adoravam. Isso sim nós encontramos nas Escrituras, todos os argumentos e vários movimentos para deixar claro que esse Deus é o único Deus. A
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso sim. Então, as 10 pragas desbancando ali os deuses adorados pelos egípcios, à medida em que revelam o poder de Deus sobre cada uma daquelas pragas ali relacionadas, né? Revela esse Deus que tudo controla. Então Deus existe, e se Deus existe, então tudo é possível. Se Deus existe, tudo é possível, nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Você crê nessa verdade a respeito do Deus que nós viemos adorar aqui essa noite? Você crê? O texto de hoje, ele tem muito a nos ensinar sobre quem é o nosso Deus. E Ele é o Deus vivo que age em favor dos seus filhos. Apesar de nós, esse é o nosso Deus. Então hoje nós vamos aprender que o Senhor é o Deus que intervém em nosso favor, transformando em bem até mesmo a nossa dor. O Senhor é o Deus que intervém em nosso favor, os seus filhos, em favor dos seus filhos, e aí Ele transforma em bem até mesmo as nossas más escolhas. E esta é a mensagem central dessa noite, é o que nós vamos olhando para esse texto, retornando para esse texto, esmiuçar aqui. E de que forma então isso se revela no texto de hoje, essa verdade de que temos um Deus que intervém em nosso favor, inclusive transformando em bem até mesmo mal. Primeiro nós precisamos estar atentos ao contexto. Os primeiros 5 versículos, e você pode aí com os teus olhos na Bíblia, né, ficar com a tua mente concentrada. Os primeiros 5 versículos eles nos falam sobre o ataque dos líderes dos amorreus à cidade de Gibeão, que nós vimos na semana passada. Na verdade são os gibeonitas, que incluem inclusive ali várias cidadezinhas, né? Mas há um ataque a Gibeão, e os primeiros 5 versículos vão falar a respeito disso. Adonisedeque é o rei de Jerusalém, e cabe a gente lembrar que Jerusalém ainda aqui, ela não é a terra santa, a terra prometida, né? Ela ainda está sobre o domínio dos amorreus, então ela não é a capital da terra prometida ainda, lembram, né? Nós estamos em plena batalha para conquistar a terra. Então quando a gente lê sobre Jerusalém aqui, a gente não pode imaginar que é uma Jerusalém que pertence ao povo de Deus, né? Então este rei de Jerusalém, Adonisedeque, ele é tomado por um grande pavor, por um grande medo, uma vez que ele fica sabendo que os gibeonitas fizeram uma aliança com Israel. Depois, se você não estava presente no culto da semana passada, você pode ler o capítulo 9, ou ir lá no YouTube e ver a pregação da semana passada. Então, eles ficam desesperados diante dessa aliança que ocorre ali. O rei sabia que Josué havia destruído totalmente uma outra cidade, a cidade de Ai, ainda que numa segunda tentativa, e assim como ele havia feito com Jericó, então isso traz pavor aqui para esse homem. Ele está vendo, né, o exército inimigo, que no caso é Israel, se aproximando cada vez mais de Jerusalém. No verso 2, nós ficamos sabendo que Gibeão ainda não era uma cidade qualquer. Olha aí o verso 2. Era uma cidade grande, como uma das cidades reais. Não era qualquer coisa, né? E ainda ela era uma cidade maior do que Ai. Claro, embora Ai ainda fosse uma cidade pequena, né? Mas ela era maior do que Ai. E detalhe, todos os seus homens eram valentes, ou seja, homens de guerra, homens valentes, preparados para o combate. Então, quando o rei de Jerusalém observa esse movimento, aí ele se desespera, e então
ele, temendo a destruição, reúne outros 4 reis, formando uma coalizão de 5 reinos. Isso porque Gibeão havia feito paz com Josué, de acordo com o versículo 4 do capítulo 10. Então, a decisão de Gibeão por fazer uma aliança com Israel trouxe uma dor imediata. Lembram, eles fazem essa aliança como? Eles mentem, eles enganam, eles se disfarçam e então conseguem enganar aquela liderança, Josué, e fazem aquela aliança ali, e então não são destruídos. Mas de cara, esta aliança já traz uma consequência para os gibeonitas, que é o que nós acabamos de ler aqui. O que acontece? 5 reinos, vamos atacar Gibeão agora. Eles fizeram uma aliança, vamos destruí-los e acabar com essa brincadeira. Então, essa aliança de Gibeão com Israel já trouxe uma dor imediata, uma consequência, porque as tropas dos 5 reinos, elas acamparam junto a eles e assim guerrearam, né? Na nossa versão aqui, pelejaram contra Gibeão. Em determinado momento dessa batalha, o que acontece? Os homens de Gibeão encontram uma brecha ali, diante daquele ataque, e mandam alguns homens pedir socorro para Josué, afinal de contas eles tinham uma aliança. Então no versículo 8, no versículo 6 do capítulo 10, nós lemos o quê? Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, que estava lá no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos. Eles estão lembrando, nós fizemos uma aliança com vocês, vocês fizeram essa aliança inclusive em nome do Deus vivo, então agora chegou a hora de vocês cumprirem com o trato de vocês, venham nos socorrer, porque a coisa aqui não está fácil, tem 5 exércitos que nos cercaram e estão nos atacando. Então, a falta de prudência de Josué ao fazer a aliança com os gibeonitas sem consultar ao Senhor, porque foi isso, eles fizeram aquela aliança porque não consultaram ao Senhor, traz agora nesse momento um problema para Josué. Então nós vemos que o caminho mentiroso dos gibeonitas trouxe uma consequência, né? Eles estão sendo atacados ali por 5 reinos. Para Josué, que agiu de forma insensata junto com os israelitas, eles também agora se veem em maus lençóis aqui, porque a conta chegou. Eles estão sendo convocados para ter que se envolver numa guerra que num primeiro momento não dizia respeito a eles, e na verdade só surge porque ocorre aquela aliança ali. Então não adianta, irmãos, relembrando um pouco a pregação da semana passada, não adianta. Alianças insensatas de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, trazem problemas para os envolvidos, gerando desgaste, gerando dor, gerando consequências. Então, em certo sentido, para os gibeonitas, a guerra que eles enfrentam agora é fruto das suas próprias mentiras. Eles cavaram essa questão junto àqueles 5 reinos que estão atacando eles ali. E para os israelitas, a batalha que nesse momento não estava planejada é fruto da insensatez, porque eles não tiveram a sabedoria e o temor por consultarem ao Senhor antes de fazerem aquela aliança. Então o que eu estou querendo destacar aqui? Eles fazem escolhas pecaminosas, tanto Josué quanto os gibeonitas, e os gibeonitas, né, sabemos, faziam parte do povo que deveria ser destruído. Eles fazem escolhas pecaminosas e sofrem as consequências dessas escolhas. Então, caso esse tratado não existisse, a coalizão desses 5 reinos não entraria em guerra contra Gibeão, e nem Gibeão atrairia Israel para aquela guerra. Concordam? Estão comigo até aqui?
Por vezes eu e você, nós também colhemos os maus frutos de decisões precipitadas que tomamos na vida. E essa aqui é uma aplicação direta diante desse cenário que eu acabei de relatar aqui, que diz respeito ao contexto. O contexto que coloca os gibeonitas e os israelitas nessa grande batalha remete a isso. E como nós vimos na semana passada, tanto a atitude de um quanto a atitude do outro revelam o perfil de um miserável pecador, que age de forma astuta, os gibeonitas, e que age de forma independente de Deus, Josué e os israelitas. O perfil de um miserável pecador, astuto e independente de Deus, para satisfazer os desejos do seu próprio coração. Eu e você, nós nos identificamos facilmente com esse perfil, ou pelo menos deveríamos. Nós somos pecadores, meus irmãos. Nós somos miseráveis pecadores, porque nós somos capazes de rapidamente desprezarmos o Senhor, assumindo as rédeas da vida, com decisões que não consideram o Senhor, o caminho proposto por Ele, o que resulta, adivinha em quê? Em dor, em consequências dolorosas para as nossas vidas. Nós perderíamos totalmente a esperança, né? Ou sairíamos daqui um tanto quanto cabisbaixos nessa noite se eu parasse essa conversa aqui. De nós constatarmos, se olhamos para os gibeonitas, nos identificamos com eles. Se olhamos para os israelitas, também nos identificamos com eles. Insensatos, às vezes precipitados, para resolver uma situação, agimos prontamente sem consultar ao Senhor. Nós certamente sairemos muito desanimados aqui, porque as consequências inevitáveis das nossas más escolhas, como palavra final para as nossas vidas, não trazem muita esperança para nós. Mas porque a fidelidade de Deus é real, porque o nosso Deus é fiel, que a lição principal desse capítulo deve tomar conta dos nossos corações. O Senhor, o nosso Deus, Ele intervém em nosso favor, transformando em bem até mesmo a nossa dor, a dor do nosso pecado. E é isso o que Deus irá fazer e está fazendo aqui no capítulo 10 com os gibeonitas e com o povo de Israel. Ele vai transformar esse cenário de certo desespero, que é fruto da consequência pecaminosa das decisões deles, em bem. Ele vai transformar em bem o mal que eles mesmo plantaram e colheram aqui. E o Senhor faz isso comigo e com você também. Então, os versos 7 a 9 nos mostram que o Senhor intervém como? Enviando o socorro certo no tempo certo. Olha aí, bota teu olho no versículo 7 até o 9. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra contra ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Os gibeonitas então, eles enviam um SOS lá para Josué, socorro, e Josué honrando a aliança que tinham feito em nome do Senhor, ele sobe imediatamente. Ele não pensa duas vezes, ele sobe imediatamente junto com quem? Com toda a gente de guerra e com todos os homens capacitados e valentes ali. Em um momento decisivo, Josué, ele cumprirá com a sua palavra, ainda que correndo grandes riscos, porque ele está indo para uma guerra. Ele assume todos os riscos de uma guerra aqui. E assim, ele parte durante a noite. Imediatamente, quando ele recebe, ele já começa essa marcha. E ele marcha durante toda aquela noite, se deslocando, inclusive, irmãos, de um terreno mais baixo para um terreno mais alto. Então ele está fazendo subindo aí essa ladeira de vários quilômetros, vamos dizer assim, durante a noite, para atender o pedido de socorro dos gibeonitas. E no versículo 8,
agora sim, nos traz um resumo geral do que em breve será relatado no restante do capítulo, porque essa história ela está sendo contada com alguns resumos. A gente vai fazendo, e aí parece às vezes que a leitura está um pouco truncada, mas você vai lendo, é o narrador que está escrevendo isso aqui, né, o que está escrevendo o texto, então ele antecipa o que acontece, o que vai acontecer em detalhes, ele antecipa o que vai acontecer em detalhes ali. Então o versículo 8 não deixa de ser um resumo, e aí depois ele detalha o que ele já antecipou. E aí no versículo 8, então nós lemos assim: disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Ele já deu o resumo, aí depois ele começa a detalhar como é que vai acontecer essa história. Então imagine Josué sendo nutrido por essa promessa que veio do Senhor, em uma marcha noturna com uma distância de aproximadamente 35 quilômetros de Gilgal até onde está acontecendo a batalha, na iminência de quando chegar lá encontrar 5 reinos, já no calor de uma batalha, eles já estão aquecidos, eles já estão até vencendo. Então um exército com esta gana, né? Acho que quando tu vê a vitória é igual quando tu está jogando alguma coisa assim, o último ponto para ganhar você puxa a força, sabe-se de onde, para executar ali, acabar. E aqui então, Josué vai chegar com esses 5 reinos no calor da batalha, e ele está sendo nutrido, porém, com uma promessa que vem do próprio Deus, que remete ao primeiro capítulo de Josué, a Josué 1:9. Não temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Então, diante da natureza incomum deste conflito aqui, o Senhor vê uma necessidade, a necessidade de reafirmar e encorajar Josué para aquela batalha ali. E aí então ele se utiliza de expressões que já haviam sido citadas, né, no livro de Josué e para o todo o povo no passado. Por exemplo, a exortação para não temer. Deus já havia feito isso com Josué, com o povo. A garantia de que o inimigo seria entregue nas mãos de Josué, isso também é relembrado. A promessa de que não poderiam resistir, tudo isso já tinha sido feito anteriormente. Mas o Senhor aqui, nesse momento decisivo, vê a importância e a necessidade de reafirmar ali em Josué estas promessas. Essas promessas precisam ser salientadas porque, mais uma vez, se pretende marcar e deixar bem claro que a capacitação para vencer essa batalha vinha do Senhor, não era na força de Josué. Nenhuma batalha poderia ser ganha na própria força. Então, o Senhor é de fato aquele que dará a Israel as condições para ser bem-sucedido. E é por isso que esse encorajamento vem. Eu que entreguei, e nenhum deles poderá resistir. Então Josué se move e se desloca, desloca todo o seu exército, porque o Senhor o reafirma e o encoraja. E aí então o socorro para os gibeonitas, ele chegará no tempo oportuno, não é antes e nem depois, é no tempo oportuno, não porque eles mereciam, porque de fato eles não mereciam, e a vitória de Josué também não se daria em virtude da fidelidade deles. Nós vemos, eles não foram fiéis, eles não consultaram ao Senhor, mas porque com todo esse mover aqui que nasce no coração desse Adoni-Zedeque, e aí perceba aqui, como é que o Senhor está transformando todo esse mal em bem. Adoni-Zedeque, com muito medo, ele reúne aquela coalizão ali. E aí Deus está transformando em bem as consequências das más escolhas dos gibeonitas e dos israelitas aqui. Então Deus, ele acabou transformando o erro que havia sido aquela aliança entre israelitas e gibeonitas em um motivo para que Josué ganhasse a guerra contra os amorreus, tomando então a região toda ali, aquela região central da terra, em campo aberto,
Está todo mundo no campo aberto ali, mano a mano, sem a proteção, né, das muralhas, das fortalezas. 5 reinos estão ali em campo aberto. E então Deus intervém com o socorro certo, no tempo certo. Por quê? Josué acabará conquistando 5 reinos de uma única vez. E aí nós vemos Deus transformando as consequências das suas más escolhas em algo bom. Em algo bom. Deus intervém enviando o socorro certo no tempo certo. No caso dos gibeonitas, como que isso se deu? Todo um exército logo ao amanhecer chega ali para socorrê-los. E no caso dos israelitas, justamente isso que eu acabei de falar. 5 reinos movidos pelo medo para o mesmo local. E Deus então promete que irá entregá-los para que o seu propósito fosse estabelecido. Consegue perceber como Deus transformou nessa história o mal em bem? Tanto para os gibeonitas veio socorro, e para os israelitas de bandeja, 5 reinos. 5 reinos. Então, irmãos, diante dos desafios que nós enfrentamos nessa vida, que eu e você enfrentamos, muitos deles em virtude das nossas más escolhas, nós precisamos lembrar que o Senhor, Ele não perdeu o controle em nenhum momento da nossa história. Por mais terrível que tenha sido o que você tenha feito, as alianças que você tenha feito que desagradam o Senhor, Ele não perdeu o controle. E então, com base nisso, nós podemos orar e suplicar, crendo que o Senhor intervém em nosso favor, apesar de nós sermos esses miseráveis pecadores. Deus transforma o mal em bem. Mas com isso eu não estou dizendo ou validando ou te dando um cheque em branco para você perseverar na sua má escolha hoje. Porque afinal de contas, então Deus tem o controle, então eu enfio o pé no acelerador e continuo em desobediência ao Senhor? É claro que não. E você sabe muito bem que eu não estou incentivando isso. Mas nós também sabemos que o nosso coração, ele vai procurando brechas para encontrar desculpas para fazermos aquilo que nós bem entendemos, e depois ainda colocamos a culpa em Deus. Temos essa ousadia, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas fato é que Ele não perdeu o controle, e fato é que Ele intervém com a sua soberania na nossa história. Deus transforma o mal em bem. Então, não é faça o que o seu coração mandar e depois clame ao Senhor. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas é importante manter em mente que nós iremos, eu e você, pecar. Que as mais variadas situações dessa vida irão nos afligir de um jeito ou de outro. Mas quando isso acontecer, nós poderemos clamar ao Deus vivo. Nós podemos clamar ao Deus vivo, crendo que Ele intervém em nosso favor. Nosso Deus faz isso. O Senhor é esse Deus que intervém em nosso favor, transformando em bem até mesmo a nossa dor, as consequências das nossas escolhas pecaminosas. Então o Senhor intervém enviando o socorro certo no tempo certo. Conseguiram perceber? Para os gibeonitas, o exército chega no tempo oportuno ao amanhecer. E para os israelitas, Deus intervindo ali, quem poderia imaginar que 5 reinos entregue de bandeja, num único lugar, sem precisar ir para um, depois para o outro, depois para o outro, depois para o outro? Quem poderia imaginar? Deus transformou o mal em bem. O segundo ponto, então, dessa nossa mensagem está nos versos 10 a 14. Que o primeiro foi: o Senhor intervém enviando o socorro certo no tempo certo.
O segundo ponto da nossa mensagem é que o Senhor intervém, respondendo de forma extraordinária. Esse é o nosso Deus. O Senhor, versículo 10, os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão e os foi perseguindo pelo caminho. Versículo 11, sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, o que o Senhor fez? Fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada. Veja bem, verso 12, então Josué falou ao Senhor: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o que aconteceu? E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Josué sabe que é o Senhor quem lhes garantirá a vitória. Ele tem essa plena convicção. É claro que ele não vai deixar de agir. Ele, como um bom militar que é, ele age. Ele coloca o seu exército em caminhada. Mas o que Josué faz, irmãos? Ele levanta um clamor ao Senhor. Ele levanta um clamor. A responsabilidade de Josué não fica em segundo plano. Ele tem que obedecer, ele tem que agir, ele tem que agora agir como um general ali diante daquele exército. Mas Deus é o protagonista dessa história. Ao chegar de repente sobre os inimigos, porque eles não estão imaginando que do nada, eles estão lá, afoitos naquela batalha, e de repente, juntinho com o sol, começa a subir um povo gigante ali, se aproximando. Então eles chegam de repente. Quando eles chegam de repente sobre os inimigos, o que o Senhor faz no versículo 10 que nós acabamos de ler? O Senhor os conturbou diante de Israel. O Senhor causa um pânico entre os inimigos, porque além do ataque surpresa, que eles foram pegos de surpresa de Israel, o Senhor fez com que grandes pedras caíssem do céu. Uma chuva de pedras que acaba matando mais do que o ataque do exército foi capaz de fazer. Que terror! E a ideia de punição e castigo divino por saraiva é recorrente, por chuva de pedra, está no imaginário aqui desse povo. A intervenção de Deus, irmãos, fica evidente, de uma maneira extraordinária aqui nesse relato. Aliás, nós sabemos que é o exército de Josué que fere os inimigos, é o exército que está fazendo isso, é o exército que mata a espada, mas o verso 10 faz questão de afirmar que é o Senhor quem os conturba, que é o Senhor quem os fere, persegue pelo caminho e os derrota. Enquanto aquele exército está agindo, perseguindo, ferindo, é Deus quem está com aquele exército. O texto vai falar, a semântica ali do texto, né, vai colocar como se Deus estivesse fazendo tudo isso. É claro que foi o exército que fez, mas, mais uma vez, essa é uma guerra do Senhor. E o narrador quer deixar claro para a gente que é uma guerra do Senhor. Ele pretende deixar claro que Ele é o único Deus verdadeiro e que Ele age de uma forma extraordinária em favor do povo escolhido. E então Ele faz cair do céu grandes pedras. Se Deus existe, então tudo é possível. O nosso Deus, Ele tem o controle sobre toda a natureza. Ele não é pego de surpresa em nenhum momento. Em nenhum tsunami que já veio nessa terra, Deus foi pego de surpresa. Ele já sabia. Vivemos num mundo caído. Vivemos num mundo caído, com toda a sorte de dores, verdade. Tem gente que acaba diminuindo a pessoa de Deus para tentar explicar esses fenômenos. Porque se Deus é bom, então Ele não faria isso. Como que pode Deus ser bom e saber que vai ter um tsunami e deixar que isso aconteça? O pecado afetou tudo que existe, mas a gente não pode diminuir a pessoa de Deus, quem Ele é,
para que a nossa mente passe a aceitar o que nós não conseguimos compreender, os porquês que a gente não consegue entender. Então isso é uma coisa importante da gente ter em mente. O Senhor está deixando claro que Ele é o Deus verdadeiro e age de forma extraordinária. A ação extraordinária de Deus, então, irmãos, ela ganha ainda um outro elemento. Como se não bastasse então esta chuva de pedras, o sol se deteve e a lua parou, no versículo 13. No início desse sermão eu perguntei: você crê nesse Deus que pode fazer todas as coisas? O texto nos diz que o sol se deteve e a lua parou. Provavelmente Josué, ele vai falar com o Senhor aqui, fazer essa oração logo de manhãzinha, quando ele chega ali. Mais uma vez, essa narrativa, ela não está organizada exatamente em todos, tem aqueles resumos, então que antecipa o texto, e provavelmente esse clamor de Josué já acontece logo cedo, naquele momento ali. E provavelmente até mesmo antes da chuva de pedras ter ocorrido, Josué clama ao Senhor. Fato é que a intervenção extraordinária de Deus, ela se dá naquele dia, independente de que momento que Josué faz esse pedido a Deus, a intervenção acontece ali naquele dia. E aqui fica evidente, irmãos, o valor da súplica, o valor da oração. Tanto é que no verso 14, nós temos um destaque: não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então aqui um destaque para o valor da súplica, para o valor da oração. Mas antes de nós nos perdermos nas discussões, irmãos, sobre como seria possível o sol e a lua, parado, importa nós nos voltarmos para o poder extraordinário de Deus, para o poder extraordinário do nosso Deus, capaz de não apenas ouvir o nosso clamor, mas também de respondê-lo de uma forma grandiosa. O Senhor, Ele intervém e Ele pode nos responder de uma forma grandiosa, de uma forma extraordinária. Ele pode todas as coisas. Então, sobre a discussão em torno dessa possibilidade do sol e da lua terem parado, nós precisamos considerar, primeiro, que a Bíblia, ela não nos apresenta uma linguagem científica, sobre qualquer outra coisa, vamos dizer assim. Não é essa a sua maior preocupação também, de nos apresentar uma linguagem científica para descrever os acontecimentos, quando vai narrar os acontecimentos. Então, aqui, sobre o ponto de vista daquele que observa o que ocorreu ali naquele momento, o que se percebeu foi o sol e a lua estagnados por tempo suficiente para que a batalha fosse ganha. Então quem está lá, olha para cima e enxerga o quê? O sol e a lua estagnados. Israel ganhou mais tempo, com uma visibilidade apropriada que os permitiu combater o inimigo. Porque o que ia acontecer? Se escurecesse, talvez ficaria mais complicada aquela situação, esse povo retornava para suas fortalezas, poderia se reorganizar militarmente para voltar depois restabelecido. Josué quer exterminá-los ali de uma vez por todas. Já que está ganhando, já que está combatendo, vamos destruí-los por completo. Então ele faz esse clamor, ele precisa de um pouquinho mais de tempo para resolver aquela situação, e então ele faz esse clamor. Josué clama, e o sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro, versículo 13, a parte B aí do versículo. E aí o narrador, ele até questiona, existe alguém que está escrevendo isso para ele, O narrador questiona: não está isto escrito no livro dos justos?
Esse livro dos justos é provavelmente um livro que trazia relatos antigos das lutas de Israel. No Antigo Testamento existem vários livros citados que nós não conhecemos. Então, esse livro dos justos se perdeu no tempo, nós não temos. Mas provavelmente, até de uma forma poética, esse livro relata o que aconteceu ali naquela guerra. Então há uma discussão se inclusive o que é relatado dos versículos 12 até mais ou menos o 14, até o 14 ali, 12, 13, 14, se isso não compõe ou não é uma citação do que estava relatado nesse livro dos justos, que nós não temos, mas que também é citado, se eu não estou enganado agora, em Crônicas. Também tem uma citação a respeito desse livro dos justos, né? Que contando essas histórias de Israel também, né? Então, o narrador, ele dá a entender, isso aí inclusive foi relatado em outros cantos, por outras pessoas, tamanho é o evento que se dá aqui. Há um cientista cristão, acho que vocês já ouviram falar, eu gosto dele, há quem o critique também, mas é isso aí, pode criticar também, não tem problema. O nome dele é Adalto Lourenço, não sei se vocês já viram. O Adalto Lourenço, ele é um cientista cristão, e ele também menciona a respeito desse relato aqui. Vale a pena procurar a ilustração dele, porque quando ele fala a respeito desse texto, ele está falando já depois dele ter explicado muita coisa a respeito do universo, né? E quando ele chega então nesse ponto, a gente, uau, vale a pena. Um dia que, se ele estiver de novo por Brasília, a gente tem que fazer uma caravana para lá ouvir o Adalto Lourenço falar. Mas ele também vai questionar essa questão da perspectiva do referencial geográfico. Então, depende da perspectiva de quem está observando. E aí o que o Adalto, esse cientista cristão, ele vai sugerir? Ele sugere que, na verdade, o que parou não foi apenas o Sol e a Lua. O texto está relatado nesse sentido, porque quem observa, ele está observando e vendo o que parado, o Sol e a Lua. Mas aí a gente vai para as aulas aí, né, a galera aí das geografias, peraí, como é que pode esse negócio? Porque essa conta parece que não fecha. E o que ele propõe eu acho sensacional. Que não foi, e aí ele vai explicando, né, ele explica que, ok, ali está a Terra girando em torno do próprio eixo, que gira em torno do Sol, que aí também tem o Sol dentro da galáxia, que adivinha o que a galáxia está fazendo, ela também está girando. Então ele vai falando assim, está tudo girando, está tudo girando. E aí ele sugere, né, que Deus não parou naquele momento apenas o Sol e a Lua, apesar de quem estava observando ter esta sensação, mas que Deus simplesmente parou o universo todo nesse momento. E aí então, tudo que gira, inclusive a própria galáxia e todo o sistema, então parou. Então a perspectiva de Josué olhar para o céu é de que o sol parou. Mas o que de fato ocorreu foi que Deus parou todo o universo. Eu resolvi andar com ele nessa perspectiva, porque parece que traz mais beleza ainda para esse extraordinário do que Deus fez aqui. E como que se dá, né, as águas, os mares? Pois é, nós não somos cientistas. Eu e você não somos cientistas. Talvez uma pesquisa aí, uma conversa com o Adalto pudesse esclarecer mais dúvidas dentro dessas especulações, porque fato mesmo é que a gente não sabe como é que isso se deu. Eu até vi alguém falando assim, não, talvez tenha acontecido algum fenômeno que nós não sabemos, que possa ter interferido, e aí então fez com que a luminosidade permanecesse ali, com aquela perspectiva que se tivesse ali do que estava acontecendo naquela cidade, naquele momento. Irmãos, eu acredito que a gente não deve se apegar a esse detalhamento, né, mas ao fato de que algo extraordinário aconteceu. E quando eu ouvi isso, eu falei, uau, que coisa mais magnífica. O Senhor parou todo o universo. O nosso Deus, Ele é esse Deus grandioso. Ter em mente que se Deus existe, então tudo é possível, nada é impossível para Deus. O nosso Deus, Ele é tão poderoso então, que Ele é capaz de parar o universo
porque um homem pede mais tempo para completar ali aquela batalha. Agora, é claro que nós temos que ter em mente uma coisa: isso aconteceu de uma forma extraordinária, e fala, não teve nenhum dia antes e nem depois igual a esse aqui, no que tange a esse extraordinário de Deus. Tampouco eu e você agora vamos sair aí fazendo orações para que Deus pare o universo. Há um propósito aqui do Senhor que diz respeito à consolidação de Israel, e que tem uma grande missão, que é revelar o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, o nosso grande problema aqui não é científico, e aí eu concordo com o Adalto nisso também. O nosso grande problema é que nós vivemos como se Deus não fosse capaz de responder às nossas orações, como se Ele não fosse capaz de agir de forma extraordinária, conforme a sua boa vontade, visando a sua glória. Então nos falta considerar que o Senhor, Ele é capaz de agir. O nosso Deus é capaz de agir. Nos falta considerar que Ele é capaz de intervir nos nossos dilemas, nas nossas finanças, nos detalhes da nossa vida. O que faz com que as nossas reuniões de oração sejam tão vazias e as nossas confraternizações tão cheias? O que faz? Talvez porque nos falte a fé de crer que o Senhor é capaz de agir, o Senhor é capaz de fazer o extraordinário. Esse é um cientista falando exatamente isso que eu acabei de falar para vocês aqui, fazendo esse tipo de questionamento. Nos falta fé. E por medo, de também não nos associarmos a algumas doutrinas estranhas em relação a tudo isso, nós acabamos diminuindo quem Deus é. Mas muito mais do que fazermos orações mirabolantes para Deus, às vezes até magoando pessoas que estão enfrentando coisas muito difíceis, muito mais eu diria que nessa relação de oração, até estava conversando com o Fred esses dias sobre isso, parece que independente de como Deus vai responder, ou se Ele vai responder com um sim para o meu clamor, é que diante do que está estabelecido aqui hoje, que nós temos esse Deus extraordinário, quando eu me aproximo dEle, eu sei que eu estou diante de um Deus que é grandiosíssimo, que é muito mais extraordinário do que eu posso imaginar, e que Ele é capaz sim de responder o meu clamor. Mas parece que eu me encho muito mais da satisfação e da reverência e do temor por saber quem Ele é, e aí eu me deleito nisso, independentemente do resultado. Então olharmos para esse Deus que é poderoso, que é grandioso, que parou o universo para atender os seus propósitos ali, ouvindo a voz de um homem, então isso deve nos encher de temor. Note, não é que Deus é o nosso gênio da lâmpada, e eu não vou conseguir resistir não falar sobre isso, mas nós precisamos reconhecer de que, de acordo com o seu propósito soberano, o Senhor pode intervir de uma forma extraordinária com o seu propósito soberano. O Senhor pode intervir de uma forma extraordinária sempre que Ele desejar. E então, irmãos, a partir desta firme convicção, não contrariando o próprio caráter do Senhor, porque algumas das nossas orações são totalmente insensatas, contrariando a Bíblia, contrariando o caráter de Deus. Você tem coragem ainda de levar algumas besteiras diante de Deus? Tem misericórdia. Investiga antes se o que tu está pedindo para Deus não contraria a própria palavra. Não me faça orações doidas, se bem que o Senhor é misericordioso, Ele pega as nossas orações doidas e redime também. Mas cabe a gente adquirir sabedoria na hora de orar, na hora de clamar ao nosso Deus. Então nessa mistura de medo que às vezes a gente tem, para não cair em doutrinas estranhas, eu quero ressaltar nessa noite, na verdade, é que apesar desse receio e dessa cautela que nós precisamos ter, nós precisamos nos achegar a Deus na certeza de que Ele é um Deus que está ouvindo a nossa oração, é um Deus que age
e intervém de uma forma extraordinária em nosso favor. Nós precisamos crer nessa verdade, irmãos, porque isso é a verdade sobre quem é o nosso Deus. Agora, é claro, humildemente, nós não exigimos nada dele, mas nós clamamos na certeza de quem ele é. Então, da próxima vez que formos clamar ao Senhor, entenda que você não está falando com qualquer um, mas com o Deus Todo-Poderoso. Com Deus Todo-Poderoso, que nós podemos chamar de Pai. Claro que isso não nos dá margem para irreverência, não é um amigão, mas Ele é o mais íntimo de todos os amigos que podemos ter, Cristo Jesus. Então, na próxima vez que você for orar, considere, você está diante do Deus Todo-Poderoso, que não é o nosso servo, mas é aquele que pode todas as coisas. Essa realidade deve encher o nosso coração de temor, e a noção de quem Ele é, então, irmãos, deve crescer a cada dia no nosso coração. Eu teria ainda um terceiro ponto, dos versos 16 a 27, para falar como o Senhor intervém, deixando também claro a sua soberania sobre os inimigos. Eu não vou ter tempo de relatar tudo isso aqui, mas dos versos 16 a 27, a gente consegue ver que Deus vai deixar claro que quando Ele intervém, Ele se mostra soberano sobre os inimigos. E aí aqueles 5 reis que criam um motim, que criam uma coalizão, serão perseguidos e mortos, e o povo será encorajado. Deus falando, eu vou fazer todos que se levantarem contra vocês igualzinho com esses reis aqui. E aí é interessante porque Josué chama os líderes e fala assim, bota o pé em cima da cabeça deles. Ele restitui aquela liderança também, coloca cada um no seu devido lugar e deixa claro que Ele é esse Deus que intervém dessa maneira. Então todo esse quadro que nós lemos aqui em Josué 10, um quadro até sangrento, muito sangrento, percebido aqui nesse capítulo, parece bem distante da nossa realidade, né, irmãos? É claro que eu e você não vamos sair por aí matando os inimigos de Deus. Apesar disso, nós estamos convocados para uma batalha em que fazer seguidores, discípulos de Cristo, nos custará a paz, com garantia certa de perseguição cada vez mais ferrenha, cada vez mais ousada. E nesse sentido nós somos convocados a combater um bom combate. Então, por outro lado, nós não podemos esquecer que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele voltará portando uma espada. Então o que Josué faz aqui com esses 5 reis, não deixa de apontar para o que o próprio Senhor Jesus Cristo fará quando Ele voltará. E ai daqueles que perseguiram a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ai daqueles que se colocaram e se levantaram contra a palavra do Deus vivo. Nós estamos numa guerra, mas o Senhor Jesus Cristo prometeu e há esta promessa sobre todos nós, que Ele voltará. E aí então aqueles que estão em Cristo vão poder desfrutar da eternidade, fruto da graça e misericórdia, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que estão sem Cristo padecerão e estarão diante do justo juiz. Ai daqueles que hoje se levantam contra a igreja do Senhor Jesus, contra a palavra do nosso Deus. Toda a história com os mártires mostra aí, e o Senhor não deixará isso passar batido. Então, adversidades, irmãos, inquietações aí no seu coração nessa semana, um pecado terrível aí te assedia de pertinho, hora após hora, pois tenha em mente que o Senhor é esse Deus que intervém. Então nós podemos orar, nós podemos suplicar, e Ele intervém em nosso favor. Ele é capaz de fazer o extraordinário. O extraordinário. Oremos. Senhor,
Obrigado pela tua palavra, que revela quem o Senhor é. E nessa noite nós podemos observar o teu agir transformando o mal em bem, nesse episódio aqui. Daquela aliança, sem te consultar, o Senhor dá de bandeja 5 reinos, poupando tanta coisa ali. O Senhor traz socorro para aqueles gibeonitas que mereciam a morte, mentirosos. O Senhor transformou em bem aquele mal. E quando nós olhamos para as nossas vidas, nas más escolhas que fazemos, nas consequências das más escolhas, por ter desonrado o teu nome, desonrado a tua palavra, meu Deus, nós só podemos clamar: tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, e nos conduza a um verdadeiro arrependimento, a uma verdadeira contrição diante do Senhor, certos de que, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E não só para nos perdoar, mas para nos consertar, transformar, mas não sem confessarmos e apontarmos para Ti, para a Tua graça, para a Tua grande misericórdia. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus poderoso, e eu clamo agora, pela tua intervenção sobre esta igreja. O Senhor pode transformar a nossa realidade como igreja local. E na nossa individualidade, há anseios íntimos em cada coração aqui que só o Senhor conhece. Obrigado porque nós podemos nos achegar a Ti, certos de que Tu é poderoso para responder às nossas orações. Então clamamos pela conversão dos nossos familiares, amigos, vizinhos. Muitas vezes ficamos cansados e desanimados diante de cenários tão tristes, mas o Senhor é poderoso, porque se o Senhor alcançou a nós, o Senhor pode alcançar qualquer um. Então clamamos por esses, clamamos pelas autoridades do nosso país. O Senhor pode transformar pecadores em santos redimidos, porque o Senhor fez isso por nós. Então clamamos pela liderança constituída desse país. E mais uma vez, humildemente, eu peço, Deus, que cada um aqui possa entender o valor da oração, da reverência e de que estamos diante de Ti, um Deus que intervém em nosso favor. Obrigado, Deus, por essa certeza, por essa segurança, que esta verdade possa inundar os nossos corações, vivificando a nossa fé, enchendo o nosso coração de esperança que não se perde e não se frustra. Esperança firmada em Ti, Jesus, não na resposta aos nossos anseios, mas em Ti, que é um Deus todo-poderoso, em quem nós podemos confiar. Em Ti nós podemos confiar, Jesus. Obrigado, Senhor. Assim oramos, em nome de Cristo. Amém, amém. Convido os irmãos